O sol começava a se pôr sobre a fazenda Santa Eulália, tingindo o céu de tons alaranjados enquanto os últimos raios iluminavam o campo. Os peões terminavam suas tarefas, recolhendo ferramentas e levando o gado para os currais. Dentro da cozinha comunitária, o cheiro de carne assada e feijão recém-cozido ainda pairava no ar, e os trabalhadores se despediam depois de um dia exaustivo. Foi então que ela apareceu. Uma mulher de aparência cansada, vestindo roupa simples e um lenço cobrindo parte dos cabelos, parou à entrada da cozinha. Seus olhos baixos e a postura hesitante indicavam que não estava ali por acaso. Ela queria algo, mas parecia relutante em pedir. Dona Estela, a cozinheira da fazenda, foi a primeira a notá-la. Pois não, minha filha? Tá procurando alguém? A mulher ergueu o olhar rapidamente, depois voltou a baixar a cabeça. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Me desculpe incomodar, mas vocês teriam sobras de porco? Qualquer parte serve. O que for jogar fora. Um silêncio pairou no ar. Os peões que ainda estavam por ali pararam o que estavam fazendo, trocando olhares discretos. Era raro alguém pedir comida ali, especialmente de forma tão específica. Foi nesse momento que seu Orlando, o dono da fazenda, levantou os olhos de onde estava, sentado perto da porta. Ele não era um homem cruel, mas também não era do tipo que se deixava levar por sentimentalismos. Sempre acreditou que quem quer trabalho, encontra. Mas aquela mulher, havia algo nela que o incomodava. Por que ela queria especificamente carne de porco? Por que não pediu qualquer comida? Seu Orlando limpou a garganta e disse, em um tom neutro, por quê? A mulher ficou rígida por um momento, como se não esperasse ser questionada. Depois, respirou fundo e respondeu, é para o meu pai. Ele precisa. O fazendeiro franziu as sobrancelhas. Pai? Quem seria? Sem tirar os olhos dela, fez um sinal para Dona Estela. Arruma um pouco para ela. A cozinheira obedeceu e preparou um pequeno embrulho com restos de carne, enquanto a mulher agradecia, segurando o pacote com as duas mãos. Muito obrigada, senhor. Deus lhe pague. Ela saiu rápido, como se tivesse medo de que alguém mudasse de ideia. Seu Orlando ficou parado, observando-a sumir pelo caminho de terra que levava até os limites da fazenda. Algo não estava certo. Ele precisava saber para onde aquela mulher estava levando a comida. Sem pensar duas vezes, pegou seu cavalo e seguiu seus passos. Mas nada o prepararia para o que estava prestes a descobrir. A poeira fina subia do caminho de terra enquanto seu Orlando cavalgava devagar, mantendo uma distância segura da mulher. O sol já havia se escondido atrás das montanhas, e o céu começava a escurecer, tingido de tons arroxeados. Ela andava rápido, apressada, como se temesse ser seguida. Por que tanta pressa? O fazendeiro manteve os olhos fixos nela. Aquela mulher lhe era estranhamente familiar, mas não conseguia se lembrar de onde. O caminho seguia por uma área afastada da fazenda, onde poucos moravam. Depois de alguns minutos, ela entrou num pequeno casebre de madeira, afastado da estrada principal, cercado por uma cerca velha e um pedaço de lona remendando o telhado. Seu Orlando parou o cavalo um pouco antes, descendo com cuidado e se aproximando sem fazer barulho. Do lado de fora, a casa parecia abandonada, mas pela fresta de uma das janelas quebradas, ele viu um fogo fraco iluminando o interior. A mulher entrou apressada, largando a sacola sobre uma mesa improvisada. Seu Orlando, com o coração batendo mais forte, espiou pela janela. E o que viu lá dentro fez prender a respiração. Num canto da casa, deitado sobre um colchão fino e coberto com lençol surrado, havia um homem idoso. Seu rosto estava pálido, o corpo magro e fraco. Ele tremia, como se estivesse doente. A mulher se ajoelhou ao lado dele, pegou a comida e, com todo cuidado, começou a desfiar a carne e oferecer pedaços pequenos. Pai, eu consegui. Trouxe carne para você. Vai ficar melhor. Eu prometo. Seu Orlando sentiu um aperto no peito. Aquela voz, aquele homem, ele já o tinha visto antes. O passado começou a se agitar na memória do fazendeiro. A sensação de déjà vu tomou conta dele. Mas antes que pudesse lembrar de onde conhecia aquele senhor, a mulher olhou para a janela. Seus olhos se encontraram. Seu Orlando congelou. E pela expressão assustada no rosto dela, ficou claro que ela o reconheceu. O silêncio que seguiu aquele momento foi sufocante.
Os olhos da mulher se arregalaram ao ver seu Orlando parado do lado de fora da janela. Por um instante, ela ficou imóvel, como se não soubesse se fugia ou se enfrentava ao homem que agora invadia seu mundo. Seu Orlando, por sua vez, sentiu um calafrio na espinha. Aquela mulher, ele a conhecia. Sem querer assustá-la ainda mais, ele deu um passo para trás e ergueu as mãos, tentando mostrar que não estava ali para brigar. Moça, me perdoe. Eu não queria invadir sua privacidade. Sua voz saiu mais rouca do que o normal. Só queria entender. A mulher hesitou por um instante, depois levantou-se devagar e foi até a porta, abrindo-a com cautela. Seu olhar era um misto de medo e desafio. O senhor me seguiu? Perguntou, cruzando os braços. Segui. Seu Orlando não viu sentido em mentir. Porque você me pareceu familiar. E agora tenho certeza de que já vi seu pai antes. A expressão da mulher mudou. Por um segundo, parecia que ia negar, mas então seus olhos brilharam com ressentimento antigo. Claro que já viu. Meu pai trabalhou na sua fazenda a vida inteira. Seu Orlando sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no peito. Agora tudo fazia sentido. Ele olhou para dentro da casa outra vez. O homem magro, deitado no colchão, tossia baixinho, a respiração irregular. Os traços envelhecidos, o olhar cansado. Meu Deus! Murmurou. Agora ele sabia quem era aquele homem. Era Elias. Um dos melhores trabalhadores que ele já teve. Um homem que foi expulso da fazenda anos atrás. E, pelo jeito, nunca se recuperou. Seu Orlando sentiu o sangue sumir do rosto. O que ele fez com esse homem? O peso da verdade caiu sobre seu Orlando como uma tempestade. Elias. Agora ele se lembrava perfeitamente. Anos atrás, Elias era um dos trabalhadores mais antigos e dedicados da fazenda. Honesto, trabalhador, leal. Mas então, houve um problema. Houve uma acusação. Alguém disse que Elias tinha roubado parte de uma carga de mantimentos. Na época, sem provas concretas, seu Orlando não quis ouvir explicações. Decidiu que não podia correr riscos. Elias foi expulso. E, pelo que estava vendo agora, nunca se recuperou da injustiça. Seu Orlando engoliu seco, voltando a olhar para a mulher. Você é filha do Elias. Ela assentiu, os olhos cheios de uma dor antiga. Meu nome é Marina. Sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. E o Senhor condenou meu pai à miséria. Seu Orlando sentiu um nó na garganta. Marina continuou. Depois que fomos expulsos da fazenda, nunca mais conseguimos um bom emprego. Meu pai passou anos tentando se reerguer, mas a fama de ladrão seguiu por onde foi. Ele ficou doente, fraco, e agora não consegue mais trabalhar. E tudo isso porque o Senhor acreditou numa mentira. Silêncio. O fazendeiro baixou os olhos, sentindo um peso esmagador no peito. Agora, todas as peças se encaixavam. Ele condenou um homem inocente. E por causa disso, Marina agora pedia sobras de comida para manter o próprio pai vivo. Seu Orlando nunca se sentiu tão pequeno em toda a sua vida. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras. Mas nada parecia suficiente. Então, decidiu fazer a única coisa que realmente importava naquele momento. Ele iria consertar esse erro. Seu Orlando sentia o coração bater forte no peito. Como ele nunca pensou em Elias depois de tudo? Diante dele, Marina ainda o encarava com um misto de dor e desconfiança. Ela não esperava um pedido de desculpas. Para ela, o passado já tinha sido selado, e a injustiça feita contra seu pai não tinha mais volta. Mas o fazendeiro não podia deixar as coisas assim. Ele olhou para dentro da casa novamente. O velho Elias, tão forte e trabalhador no passado, agora era apenas a sombra do homem que um dia foi. Engolindo o orgulho, seu Orlando deu um passo à frente. Posso entrar? Marina hesitou, como se quisesse mandá-lo embora. Mas, talvez por respeito ao pai, apenas abriu um pouco mais a porta e deixou que ele entrasse. O ambiente era humilde, quase miserável. As paredes tinham marcas de infiltração, o piso de madeira rangia, e a pouca luz vinha de uma lamparina sobre a mesa. Quando ele se aproximou do velho deitado no colchão, o peito apertou ainda mais. Elias. O homem abriu os olhos devagar. Estavam fundos, cansados. Mas, quando focaram no fazendeiro à sua frente,
Um brilho de reconhecimento passou por eles. Orlando? A voz saiu fraca, quase um sussurro. O fazendeiro sentiu um nó na garganta. Sou eu, Elias. Por um momento, o silêncio pesou na sala. Então, com um esforço tremendo, o velho tentou se sentar. Pensei que nunca mais fosse te ver. Seu Orlando não sabia o que dizer. As palavras pareciam pequenas diante da realidade daquele homem. Ele respirou fundo. Eu preciso saber a verdade, Elias. Os olhos do velho se encheram de lágrimas. Ele olhou para Marina, depois voltou para o fazendeiro. Você quer saber se eu roubei aquela carga? Seu Orlando ficou em silêncio. Precisava ouvir isso da boca do próprio Elias. E então, o velho apenas balançou a cabeça, negando. Eu nunca roubei nada seu, Orlando. Nunca faria isso. Aquela frase caiu sobre o fazendeiro como um golpe. Ele já sabia. No fundo, sempre soube. E agora, diante daquela verdade incontestável, ele percebeu que tinha cometido o maior erro de sua vida. Agora, só restava saber se ainda havia tempo para corrigir. O silêncio que seguiu a confissão de Elias foi cortante. Seu Orlando sentiu um peso esmagador no peito. Ele estava diante de um homem que perdeu tudo por um erro que jamais deveria ter acontecido. Engoliu seco, sentindo uma vergonha que nunca experimentara antes. Elias, sua voz saiu baixa, quase falhando. Eu cometi um erro. O velho olhou para ele, sem rancor nos olhos. Só havia cansaço. Eu sei. Aquela resposta fez o coração de seu Orlando apertar ainda mais. Marina, de pé ao lado da cama do pai, observava a cena com os olhos cheios de mágoa e desconfiança. Ela sabia que o fazendeiro se sentia culpado, mas isso não mudava o que tinham passado. O senhor veio aqui pedir perdão? Marina perguntou, com um tom amargo na voz. Porque perdão não enche barriga, não cura doença e não devolve os anos que perdemos. Seu Orlando sentiu o golpe. Mas ela estava certa. Palavras não eram suficientes. Ele olhou de novo para Elias, depois para Marina, e respirou fundo. Não vim só pedir perdão. Vim corrigir isso. Marina franziu a testa. Corrigir? Como? Vai voltar no tempo? O fazendeiro não desviou o olhar. Não posso mudar o passado, mas posso mudar o presente. A decisão já estava tomada. Ele olhou para Elias e disse, com firmeza, a partir de hoje, você volta a ter o lugar que sempre foi seu na fazenda. Não como empregado, mas como dono de uma parte dela. Marina arregalou os olhos. O quê? Vou devolver o que tirei de vocês. Um pedaço de terra, uma casa decente, segurança. Eu devia ter feito isso há muito tempo. E vou cuidar para que Elias tenha todo o tratamento que precisar. Agora era Elias quem parecia não acreditar. Orlando, isso é sério? O fazendeiro se ajoelhou ao lado do velho amigo, segurou sua mão magra e firme. Eu devia ter confiado em você. Deixei que a ganância e o medo falassem mais alto. Agora quero fazer a coisa certa. Se vocês aceitarem, quero que voltem para a fazenda. Quero consertar essa história. Marina não conseguiu conter as lágrimas. Todos aqueles anos de luta, e agora, finalmente, uma chance de recomeço. Elias fechou os olhos, deixando uma lágrima solitária escorrer pelo rosto enrugado. E, com um sorriso fraco, disse, tô muito velho para trabalhar, mas acho que ainda dá tempo de voltar para casa. Seu Orlando segurou firme a mão do amigo e assentiu. Agora, era o começo de uma nova história. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e azul sobre a fazenda Santa Eulália. O cheiro de terra molhada pelo orvalho enchia o ar, e os primeiros raios de sol douravam os campos. Mas aquela não era uma manhã comum. Na varanda da casa principal, seu Orlando observava com atenção. A velha caminhonete da fazenda avançava devagar pelo caminho de terra, levantando poeira conforme se aproximava. No banco do passageiro, Elias, agora bem cuidado, vestia roupas limpas e olhava a paisagem com os olhos brilhando de emoção. O homem que um dia foi expulso daquele lugar agora voltava como dono de uma parte da terra que ajudou a construir. E ao volante, Marina segurava o volante com firmeza, mas em seu rosto ainda havia uma mistura de incredulidade e alívio. Eles estavam voltando para casa. Diamante azul pequeno, diamante azul pequeno, diamante azul pequeno.
Os peões da fazenda pararam o trabalho para assistir à cena. Muitos ainda se lembravam de Elias, e a notícia de seu retorno já tinha se espalhado. Havia murmúrios, olhares de surpresa, mas também respeito. Quando Marina desligou o motor, o silêncio tomou conta do lugar. E então, seu Orlando desceu os degraus da varanda e caminhou até Elias. O velho, com alguma dificuldade, desceu da caminhonete. Ele não precisava dizer nada. O olhar entre os dois já dizia tudo. Com um aperto de mão firme, os dois selaram um passado de erros e abriram as portas para um novo futuro. Seja bem-vindo de volta, Elias. O velho assentiu, respirando fundo. Nunca devia ter saído. Diamante azul pequeno, diamante azul pequeno, diamante azul pequeno. Naquela noite, Marina sentou-se na varanda da nova casa, olhando para o céu estrelado. Depois de anos de luta, finalmente tinha um lar de verdade. Seu Orlando olhou para ela por um instante e quebrou o silêncio. O tempo me ensinou que não adianta ser dono de terras, se não for dono da própria consciência. Marina respirou fundo e, pela primeira vez, se permitiu sorrir. Ali, sob aquele céu imenso, algo havia mudado para sempre. Elias estava seguro. O passado tinha sido reparado. E agora, eles tinham um futuro para recomeçar.